Oh yeah. Whole world. MCs. Who's slick. Desvendando o código, estamos aqui para mais um vlog. Estou com o Pedro Paulo Cavas e a gente vai conversar um pouco. Na verdade, compartilhar com vocês algumas coisas que a gente já anda conversando por aí, né, Pedro Paulo? Atrás das câmeras. Obrigada, viu? Obrigado a você. Eu queria ver com você, Pedro Paulo, uma coisa que eu fico pensando nesse conceito de teatro e conceito de dança. Em alguns lugares, esses conceitos eles são juntos, né? Eles não se separam, mas aqui no Ocidente sim, e aqui no Brasil sim. Mas ao mesmo tempo, parece que depois da coisa da dança-teatro, né, do teatro expressionista ou da dança expressionista, muito na Alemanha também, né, essas coisas, esses dois conceitos, eles têm começado a se fusionar de novo. Eu queria, na verdade, conversar com você, assim, quanto diretor de teatro, uma pessoa que está envolvida com as artes já há quantas décadas? 5 décadas? Como que você vê isso? Olha, são várias coisas. Sua pergunta tem várias coisas nela, né? Eu acho que houve um momento mesmo em que havia uma separação muito nítida entre a dança e o teatro. Isso no final dos anos 60, no início dos anos 60, até no Brasil isso começa a mudar, porque algumas companhias de dança passam a usar o teatro como forma de linguagem, incorporar o teatro como forma de linguagem, incorporar a palavra, incorporar um outro tipo de gestual, e ao mesmo tempo, todo o trabalho feito por Klaus e Angel Viana, por exemplo, que dentro do teatro trouxeram para o teatro elementos da dança, criando aí uma espécie de dança-teatro, e alguns espetáculos foram realizados assim, não só pelo Klaus Viana e Angel, mas por várias companhias no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. O Teatro Experimental fez Beckett assim, o Ballet Teatro Minas, que era o estúdio Ana Pavlova, fez vários espetáculos. Um deles eu dirigi, que foi Elis, Como um Pássaro em Seu Ombro, em 1983. Estava nascendo. Você estava nascendo. Ai, que delícia! E aí, depois, quer dizer, a presença dos fundamentos do corpo, da dança, seja ela clássica, moderna, contemporânea, etc., no corpo do ator, começa a ter papel importantíssimo a partir dessa data aí dos anos 50 e 60 no teatro brasileiro. Até porque o teatro brasileiro também, o ator mudou de função. O ator já não tinha só uma personagem fixa, né? A Boal e Guarnieri, né, no Teatro de Arena, eles vão criar o ator coringa, né? Aquele que é capaz de fazer várias personagens dentro de um mesmo espetáculo. Então ele tinha que ter mudanças corporais, ele tinha que ter mudanças de interpretação, mudanças de improvisação, ele tinha que ter traços, um corpo muito bem preparado para poder assumir numa rapidez vertiginosa a troca de papéis num espetáculo. Por que isso? Porque às vezes os espetáculos eram com muitos atores, não tinha dinheiro para ter muitos atores e eles fazem o ator coringa fazer muitos papéis, né? Então uma companhia de 10 interpretava 30, 40 papéis. Então, tem uma coisa, só um parênteses, que eu acho interessante quando você fala dessa coisa do ator coringa, né? Que ele precisa ter um gestual maior, uma preparação corporal maior. São características que a gente encontra na dança, né? É verdade. É isso que eu fico pensando, assim, o que é que realmente separa uma coisa da outra, né? Se existe mesmo essa separação, é a inclusão da palavra? Não sei se é só a inclusão da palavra. Como é que você pensa um gesto no teatro, por exemplo? Você pode fazer espetáculos teatrais absolutamente gestuais. Sim. Né? Teve o teatro mudo durante muito tempo, isso era tudo no corpo aqui, né? Você pegar, por exemplo, experiências como Kathakali na Índia, Sim. é dança-teatro, aquilo puro, né?
dificílimo de fazer aqui, porque aqueles mínimos gestos significam às vezes uma frase inteira. Parece que é um curso de uma vida, né? Eu acho que você, quando fala de teatro e dança, eu acho que você não pode separar as duas coisas. Até porque, vamos fazer uma volta na história do Brasil. Anos 30, que é a fase áurea dos musicais, da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, das revistas musicais. Os atores eram bailarinos, eles tinham que ter esse preparo, né? Vamos fazer mais uma volta às companhias como o Estágio, a Rolf Galevski na Bahia, a Escola de Dança da Bahia, o Balé da Bahia, o Balé Folclórico da Bahia, que andou o Brasil inteiro, né? Então nós não estamos falando só do clássico que é feito nos teatros municipais. Isso tem seu lugar também, tem gente que gosta da Morte do Cisne, né? E eu acho que é perfeitamente bom gostar daquelas coreografias que estão há 400, 500 anos sendo repetidas, são maravilhosas, etc, etc. Como também é bom gostar do que é moderno, contemporâneo, atual. E nós não podemos esquecer também que houve grupos de danças que fizeram danças essencialmente políticas contra a ditadura. Em algum momento o Estágio foi um deles, o Balé Teatro Minas foi outro. O D'Angelo juntou no Teatro Experimental, junto com o pessoal da dança, de várias companhias de dança, fez espetáculos assim. Então, eu acho que as artes cênicas, como um todo, elas se completam. Não é a falta da palavra que vai só definir que aquilo é dança e a presença da palavra vai definir que isso é teatro. Não. Nos anos 70, logo depois que a censura fechou muito, no final de 60, 68, a censura da ditadura fechou muito e começou a perseguir os textos, os autores, apareceu no Brasil uma forma de fazer teatro chamada expressão corporal. Grupos de expressão corporal que se reuniam e faziam, às vezes, um espetáculo inteiro com pouquíssimas palavras e muita expressão corporal, já porque eles tinham medo que a censura ia ler o texto e ia cortar as palavras. E que o corpo, então, tinha que falar mais do que a palavra naquele momento. Isso foi também aí, 72, 73 até 76, esse fenômeno aconteceu muito. Em nome desse fenômeno também aconteceu muita picaretagem, muita porcaria, apareceu muito professor de expressão corporal, e aí misturou uma coisa meio mística, que o corpo fala, porque o corpo é universal, é místico, e Deus fez o corpo, etc, etc, e aí começaram a desviar cada lugar o foco. Vai trazendo. Mas eu acho que você não pode fazer simplesmente... Pega uma equilibrista de circo, arte cênica, ou pega uma trapezista. É dança. O que ela faz naquilo ali é dança. É teatro e dança. Entendeu? Toda a preparação dela é na base da dança. São fundamentos da dança. Se é clássico, se é contemporâneo, se não são fundamentos da dança. Mas isso também, há quantos anos tem o circo? Milênios, né? Então vem milênios esse pessoal do circo se preparando corporalmente para assumir papéis até de risco no circo e com uma preparo desse. É dança. Eu fico pensando assim, eu tive uma formação essencialmente de dança, né? Ou seja, eu treinava o meu corpo para transformar o gesto em movimento dançado. Eu vejo que essa coisa do gesto, ela é muito presente nas artes cênicas. Sim, tem que ter. Né? Como que você ressignifica esse gesto, né? Ou seja, que sentido e que função que você dá para esse gesto, é onde eu percebo que que eu começo a identificar como sendo mais do teatro, mais da dança, mais do circo, mais da performance. O que eu percebo é que é uma questão de kit de treinamento, sabe assim? O que eu quero dizer com isso? Eu não tive, por exemplo, o treinamento da palavra. Dar um texto. Não sei se eu sei dar um texto, porque eu não passei por isso, mas o que eu fico pensando é justamente por isso, assim, se eu deixo de fazer teatro
porque eu não tenho uma parte desse treinamento que é conhecida como específica do teatro e não da dança, ou se um ator deixa de ser um bailarino porque talvez ele não tenha um treinamento de movimento dançado tão específico. Evidente, são escolas diferentes de trabalho. E você vê, as 4 escolas que compõem a arte cênica têm gestos diferentes, palavras diferentes, formas diferentes. Não significa que elas não possam se integrar. A ópera, por exemplo, os gestos são muito conservados, muito conservadores, muito grandiloquentes, porque o gesto tem que falar junto com o canto, com aquela maravilha que às vezes é o canto, de uma forma muito específica que você reconhece claramente que aquilo sendo uma ópera, uma opereta, o teatro lírico. A dança, por sua vez, tem que também ter o seu gestual a partir de um treinamento do seu corpo. O teatro também tem que ter o seu gestual a partir de um treinamento do seu corpo, e o circo também. Então nós estamos falando do ressignificar o gesto. Eu acho que os gestos também têm épocas, né? Com certeza. E em épocas, determinadas épocas, tais gestos são mais significativos e tais gestos querem dizer determinadas coisas ou querem falar. Carmen Miranda, por exemplo, ela criou um gestual dela, né? E é facilmente reconhecível. E aí, o que acontece? Então, porque os gestos são significativos para cada uma dessas artes cênicas, é que nós estamos discutindo hoje aqui. Porque eu não acho que você vai ter o artista completo. Então você teria o cara que teria que ser circense, bailarino, ator e cantor de ópera ou cantor lírico. Você seria um artista cênico completo. Isso você não vai ter, porque ninguém consegue fazer essa loucura toda numa vida. Você precisaria de muitas vidas. Precisaria de muitas vidas. Aí a gente teria que gravar outro vlog para falar se existem outras se existe vidas. vida após a morte. Né? Então, mas eu acho que é possível perfeitamente. Eu tenho 12 vidas, eu sei. Cleópatra já sei. Mas então, eu acho que você tem a dança junto com o teatro muito próximas. O circense junto com a dança muito próximo. Mas a dança na ópera, ela é apenas a composição de quadros que não tem nada a ver. Às vezes o ator está fazendo um gesto na ópera, um cantor está fazendo um gesto na ópera, e o corpo de baile está fazendo outro tipo de dança completamente diferente, que não tem nada a ver com aquele gesto. Embora complemente a ação, ou ilustre aquela ação, a dança na ópera ela não tem a mesma presença, ocupa funções diferentes. Né? Então, eu acho que você tem que pensar que o teatro e a dança estão muito próximos, e cada vez mais próximos. Cada vez mais o ator tem que ter mais preparação corporal, cada vez mais o ator tem que ter mais domínio desse seu instrumento de trabalho, que é seu corpo, que é sua voz, né? Que é principalmente sua cabeça. Né? Porque o ator é um ser pensante que trabalha o tempo inteiro, trabalhando ali com um texto na boca, ou com o corpo, que fala, que tem conteúdo, o inconsciente dele está trabalhando ali. Bom, não é à toa que Isadora Duncan se apaixonou por Gordon Craig. Os dois foram para a Rússia no início do século XX. Ele foi fazer cenários para Stanislavski e ela foi dançar, fazer o que hoje se chama de performance, que todo mundo acha lindo, que acha que é uma coisa contemporânea. Ela fazia anos atrás. Né? E ela fazia isso sendo Isadora Duncan. Até para morrer ela foi performática, foi enforcada com aquela Sharp, né? Então, ela vai para a Rússia era o centro de produção teatral naquele momento no mundo, né? E ela se incorpora às peças, ao realismo que naquele momento estava no topo. Né? Logo depois vem o expressionismo, o dadaísmo, vem outras formas. Era artista independente naquela época? Artista independente também não. Ela era uma artista independente. Era das grandes companhias, né? Ela fazia as produções dela. Então você tem também, né, essa possibilidade.
Só que acho que hoje nós estamos vivendo algumas realidades que são muito diferentes. Quer dizer, a arte está tão refém da burocracia, tão refém das leis de incentivo, dos burocratas da cultura, que ela deixou de ser arte há muito tempo. Hoje tem mais importante. A palavra cultura, ela tomou um significado muito mais importante, embora seja mais abrangente, que o significado de criação artística. Para o burocrata da cultura é muito mais fácil esse significado amplo, porque ele pode viajar e pontificar falando mil teorias, mas quem como eu, você, as pessoas que são essencialmente artistas, né, nós não gostamos de ser refém do burocrata da cultura. Nós não gostamos de ser refém do fazedor de projeto. E nós somos reféns. Hoje no Brasil criou-se essa figura perversa da arte refém do Estado, da arte refém das empresas, da arte refém do patrocínio, da arte refém do fundo. E aí, quando a arte não tem nada disso, o artista se cansa, ou ele não faz, ou ele não pratica essa coisa que tem que ser um exercício diário. Eu não montei minha peça porque não captei patrocínio, eu não fiz minha performance porque entrei no edital e perdi no edital. Eu não montei essa ópera porque não tinha patrocinador suficiente. Eu não fiz a exposição porque faltou patrocínio, faltou o entendimento do Ministério da Cultura, que é um ministério tacanho, né, de burocratas. Não é um ministério de fomento, que devia ser o Ministério de Fomento, não é o Ministério de Fomento. A gente não pode esquecer nunca que, só para reduzir no teatro e na dança, que a arte é um ato político. É um ato político. Seja ela feita em qualquer lugar, ela sempre foi e sempre será um ato político. Porque você reúne pessoas para ver aquilo que você tem para dizer. Então você tem, a pessoa não sai de casa à toa, se ela não acreditar que você tem alguma coisa para dizer para ela. Ela não vai mais para o belo pelo belo, a estética pela estética. Ela sempre teve, desde o teatro grego, ela sempre teve um conteúdo político muito forte, uma presença política muito forte na sociedade e uma discussão de temas que são temas que dizem respeito ao humano, ao homem. Né? O que no Brasil isso virou? Nada. Zero. Porque o artista hoje, ele não ajunta mais eu e você, quanto é que você tem? Eu tenho 200, você tem mais 100, vamos montar um espetáculo, vamos ver o que vai dar na bilheteria. Nós não fazemos mais isso, mas nós fazemos isso. Então hoje você manda um projeto, hoje você criou uma casta de gente que não tem nada a ver com a arte, nada. Nem entende, não gosta de entender, não quer entender, não entende o universo humano que o artista vive, não entende a angústia do artista, não entende a essência da arte, não entende a função social da arte, ele apenas quer dominar a arte. Por que isso? Porque ele sabe que se dominar os artistas ficarem esses cordeirinhos que hoje são, que são incapazes de reagir contra, por exemplo, transformação do Ministério da Cultura no Ministério Policial e não no Ministério de Fomento, né? Isso é uma coisa neofascista que está acontecendo no Brasil. É você transformar os órgãos de cultura em órgãos policialescos que vão guiar a forma de fazer a arte, a estética, e vão determinar até que estética que você vai fazer. E esses mesmos órgãos... Antes de ter o trabalho, antes de montar o espetáculo, você já tem que ter o... E esses mesmos órgãos são capazes de culpar as empresas pela mesma coisa. Os órgãos falam assim, porque as empresas que determinam a estética da arte, não são só as empresas. Não, são os órgãos de cultura. Então você tem que pensar que nós criamos nesses últimos 12, 15 anos aí uma casta de despreparados intelectualmente, despreparados culturalmente, despreparados como seres humanos para entender o universo da arte, e que esses caras hoje, com um rabisco, eles são capazes de condenar um belo projeto à lata de lixo. Cara, isso é um assunto muito sério e é assunto para mais um vlog. Eu vou gravar outro vlog com o Pedro Paulo Cavas. Por enquanto a gente fica por aqui. Entra na página, comenta, deixa a sua impressão e construa com a gente esse vlog. E até a próxima. Tchau. Obrigada. Obrigado.